A sutil arte de ligar um foda-se. Uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Mais de 1 milhão de pessoas já ligaram foda-se. Pois é, um livro de autoajuda que eu combinei tempos atrás de fazer leituras psicanalíticas e críticas de livros desse tipo. Coloquei lá no Instagram uma votação de qual o primeiro livro para fazer uma leitura dessa forma e ganhou esse livro aqui, que chama muita atenção pelo título e vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. A sutil arte de ligar o foda-se numa versão psicanalítica. Para não ficar com vinhetas muito longas e barulhentas, vamos brincar de qual é a música. Poucas notas. Qual é a música? Bom, então estamos aqui com esse livro. Um livro de gostosa leitura, né? Um livro fácil de ler, que muita gente tem, muita gente tem esse livro, e ele chama atenção por esse título, porque logo que eu peguei, eu imaginei assim, bom, é um cara falando assim, vou jogar tudo pra cima e dane-se, né, vamos, deixa tudo pra lá, as coisas, foda-se, literalmente, bola pra frente, vou fazer outras coisas, vou fazer não sei o que, lá. É bom, vamos ver o que é, se realmente é assim a coisa ou não. Mas não é bem por aí a história. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar passo a passo aqui, capítulo por capítulo, algumas das ideias e um comentário psicanalítico ou crítico, ou sei lá que tipo de comentário musical às vezes, sobre o que eu encontrei aqui. Bom, ele começa o livro trazendo o Bukowski, né? Claro, se você está falando de ligar, foda-se, uma coisa meio pessimista, sim, de não me importo com mais nada, é sempre bom alguém que escrevia dessa maneira, né, um pouco pessimista. Ele diz assim: seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Claro, essa é uma leitura interessante, mas também é uma estratégia interessante, porque dá muito trabalho se achar alguma coisa, se achar que tem sucesso e também de se manter nesse sucesso. Mas dizer o oposto, assim, sou um fracassado, um fracasso total, às vezes eu penso que não vai muito longe, assim, né? Já falei em umas aulas assim que uma pessoa que se diz a melhor de todas e o pior de todos acabam buscando o mesmo lugar de O, né? A com letra maiúscula, o sucesso, o fracassado. Então, de alguma forma, tentando ser o fracassado acaba sendo um sucesso também. Então, é um engano aqui, mas ele coloca dessa forma. E, de fato, assim, dá muito trabalho acreditar que tem sucesso, às vezes é mais tranquilo ficar nesse lugar de ser fracassado, mas também se manter como fracassado é muito difícil, até porque, se pensar no Bukowski, a venda dele não é um fracasso, a venda dos livros não é um fracasso, então, tentando ser um fracassado foi um sucesso. Enfim, já temos problemas aí, mas vamos seguir. Aí, na sequência, começa um subtítulo assim: O Círculo Vicioso e Infernal. E aí ele fala que o cérebro tem uma peculiaridade traiçoeira. Essa ideia é legal, que ele diz assim, ó: você está ansioso porque precisa confrontar alguém e você fica ansioso por medo de ficar ansioso. Ou você se irrita por não poder ficar irritado. Ou se preocupa por não poder ficar preocupado. Então, mais ou menos assim, eu sou uma pessoa muito irritadiça e aí decido, falo em terapia, você precisa ser menos irritado. E aí você começa a se gerenciar para ser menos irritado e você começa a se irritar por justamente tentar ser menos irritado. Ou então você é aquela pessoa muito preocupada que diz assim, eu preciso me preocupar menos, então agora eu vou me gerenciar para ficar cada vez menos preocupado, e você se preocupa em não ficar preocupado e está sempre preocupado. Então, essa tentativa de não fazer uma coisa acaba utilizando estratégias que você utiliza a coisa que você está tentando negar. Isso é uma estratégia bem neurótica que nós fazemos muito, na clínica você escuta muito, no dia a dia você escuta muito, que ele conseguiu perceber, isolar aqui, trazer no livro, de ao tentar não ser uma coisa, justamente somos essa coisa. E ele diz assim, ó, o foda-se é isso. Ligar o foda-se é isso que vai nos salvar. Nos fazendo aceitar que o mundo é uma doideira e que tudo bem, porque sempre foi assim e sempre será.
Não sei se o mundo é uma doideira, sempre foi assim, sempre será. Eu acho que a gente consegue falar que o mundo é uma doideira em algumas frações de tempo, né? Porque controlar os eventos do mundo é bem difícil, é o real da coisa, você pode criar teorias, fórmulas, construções, mas vem uma tsunami bem real e destrói tudo que foi previsto, então ok, tem um certo caos aí. Mas dizer que foda-se é pensar assim, tudo é uma doideira, então tudo bem. Eu acho que para abrir o livro ele está falando isso, que essa seria assim, quer saber, se tudo é uma bagunça, por que me preocupar tanto? Né? Se o mundo está louco, por que eu tenho que ficar tão preocupado em ser saudável? Se tudo irrita, por que eu tenho que me preocupar em não ficar irritado? É uma ideia legal, é uma ideia bacana, mas quando você segue ao longo do livro, você vê que é uma pessoa neurótica tentando convencer a si mesma a dizer que o mundo é doido, mas ele é bem regradinho se você for seguir o livro até o final. Então vamos lá. Na sequência traz aqui a lei do esforço invertido. Alan Watts, é legal esse raciocínio, que diz assim: o desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. Você fica tão preocupado em ter uma experiência positiva que isso é um saco, é negativo, pensando no raciocínio anterior. E paradoxalmente, quando você aceita a experiência negativa, isso é uma experiência positiva. Bacana isso, né? Afinal, se você quer sempre uma coisa boa, você fica estressado com aquilo, você fica saturado de buscar essa coisa boa. E quando você acaba aceitando, aceita que dói menos, quando você aceita, você acaba tendo uma experiência mais positiva. Aí sim, se você olhar, né, isso tem a ver com aquela ideia do começo do livro, que ele fala, né, do fracasso do Bukowski, que ele tinha essa ideia de ser fracassado e por isso foi um sucesso. Então talvez seja essa estratégia. Então assim, se eu não estou com grandes expectativas, isso que vai ser o bom. Agora, se eu tenho expectativas, isso vai ser ruim. É uma forma de se pensar. Ele traz também aqui uma citação do Camus, só que ele não traz onde está a citação, isso é uma pena, né? Aliás, ele não traz nenhuma referência, mas tudo bem, isso é um livro de autoajuda, né, para estudiosos, e que vai precisar da referência. Mas seria bacana para a gente poder ir atrás, mas ele traz uma ideia do Camus, e que diz aqui, você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Bacana isso. Isso faz lembrar o Guimarães Rosa, quando ele diz assim que felicidade só em raros momentos de distração. Quando você anda muito assim obcecado em encontrar felicidade, encontrar o amor, encontrar certas coisas, você acaba entrando mais na experiência negativa dessa busca, e quando você fica lá à toa, muitas vezes, se ocupando de outras coisas, você acaba então encontrando, se deparando por acasos, né? Então, essa ideia também é bem legal, a lei do esforço invertido. E aí, ele vai trazer um pouco, no próximo subtópico, aí sim o subtítulo que é o nome do livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, em que ele diz sobre algumas sutilezas, né? Já que ele está falando de sutil arte, algumas sutilezas. Então vamos a elas. Primeira sutileza: ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. É bacana essa ideia. Você não é essa pessoa que não sofre com nada, que aguenta todas as porradas físicas, emocionais, afetivas, né? E é justamente poder se reconhecer como uma pessoa vulnerável. Isso me lembra coisas que eu falo muito em videoaulas, em aulas, né, de amar e mostrar sua precariedade para o outro. A ideia que o Lacan traz, né, amar é dar aquilo que não se tem, ou seja, a sua falta, né, a sua precariedade, a sua vulnerabilidade, oferecer isso para o outro, e ao poder fazer isso, justamente poder mostrar isso, é onde está a nossa força. De novo, uma ideia do esforço invertido. Então, aquelas pessoas que são muito... não acontece nada comigo, eu sou invulnerável, nada acontece comigo, eu não tenho problemas, não sei o quê, sabemos que são as pessoas mais frágeis porque estão em negação, aí aproveitando um pouco da psicologia, pensando em mecanismos de defesa. A pessoa, ela cinge aí uma parte da realidade, coloca só dessa parte do superpoder e entra nessa maluquice de nada me abala. E essas pessoas que dizem nada me abala, sabemos que tem aí, às vezes, perfis mais narcisistas, que são perfis mais frágeis do ponto de vista de lidarem com frustrações. E pessoas que conseguem perceber suas vulnerabilidades, elas também conseguem, se a gente for pensar de uma forma muito mais madura, lidar com as adversidades. Lembrando, levando para o outro oposto, até aquelas pessoas que são vulneráveis a tudo, sou muito frágil, isso, aquilo, quase faz aquele encontro com o invulnerável, né? Isso aqui, nada acontece comigo e tudo acontece comigo, são extremos. E se a gente for pensar, isso é um mecanismo de cisão, né, que a psicanálise escreve, Melanie Klein fala muito disso,
E essa cisão de nada acontece comigo ou tudo acontece comigo são formas assim extremas opostas, e o meio do caminho seria poder perceber a sua vulnerabilidade, e isso te faz uma pessoa mais forte, e que em alguns momentos você vai precisar ser invulnerável, mas se cansar, tudo bem. Então, nesse sentido, é bacana essa dica. Segunda dica do ligar o foda-se, daí você começa a ver que o ligar o foda-se não é tão foda-se assim, né? É um foda-sezinho. Sutileza 2. Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro precisa se importar com algo mais importante que elas, de fato. Isso, inclusive, é uma estratégia clínica, assim, né? Às vezes a pessoa fica muito bitolada num aspecto da vida dela, numa determinada questão, e eu monto o raciocínio mais ou menos assim. Imagine a libido, que tem a ver com o nosso investimento psíquico, sexual para Freud. Se aquilo está investido num único lugar, vamos imaginar que fosse dinheiro. E vamos imaginar que são vários bancos que existem no mundo e você resolve investir num único banco. Se você investe num único banco, então todo o seu dinheiro está ali. Se alguma coisa der errado, se alguma coisa aconteceu com aquele banco, você perde tudo. Então, quando você consegue, ao invés de investir tudo naquilo, você consegue dividir em outras porções, em outros bancos, aquilo deixa de ser algo assim que ocupa todas as suas forças, você agora tem outros elementos. Então, uma das coisas da clínica, acho que a clínica ajuda, e a livre associação, que é a ideia do Freud, ajuda bastante, é que você sai daquele sintoma que está inflacionado e começa a jogar isso para outros setores e escutar outras coisas. Então, isso é uma estratégia clínica, e ele faz essa questão como a segunda sutileza, e eu achei bem legal. E terceiro, perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Então, ele vai fazer uma trajetória aí que no começo da vida nós nos importamos com tudo, de fato, ele coloca ali bem aquela coisa de nós sermos narcisistas no começo, né? Então a gente está muito preocupado com a expectativa do outro, com o desejo do outro, aqui bem hegeliano, né? Aquela coisa de o desejo humano deseja desejos, então o tempo todo eu estou preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro espera de mim, e que em tese, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai abrindo mão disso, não se importa tanto com a opinião do outro. É claro que não é para chegar naquele extremo assim que a vida começa quando paramos de tentar agradar a plateia, que é aquela piração nossa de achar que tem plateia assistindo a gente, né? Tem nós ali, tem uma outra pessoa que nós nos relacionamos na vida, mas pensar na imensidão do mundo, nós somos assim seres insignificantes. Então não tem plateia, na verdade, a vida já aconteceu, a vida sempre aconteceu, desde que você nasceu. O que acontece é que talvez com o tempo você lide de uma forma diferente com a expectativa do outro. Mas dizer assim, agir completamente alheio ao outro, ao que o outro espera, eu acho isso uma grande mentira, um grande absurdo, porque nós estamos preocupados sim com a opinião do outro, né? Agora, quando isso fica uma coisa que nos impede de viver, é uma coisa. Agora, estamos sempre usando o outro como parâmetro, até por questão de respeito ao outro, que é onde acaba o meu limite, justamente onde começa o do outro, então tem uma preocupação aí. Então, bacana essas coisas que ele coloca aqui. Aí, claro, né, sempre tem aquelas coisas meio do cara assim revoltado. Para que serve essa droga de livro? Esse livro vai ajudar você a pensar um pouco mais claramente sobre o que elege como importante na sua vida e o que considera insignificante. Isso é legal, né? Então, não é bem ligar o foda-se, tipo, dane-se tudo. Porque quando a gente fala isso no dia a dia, quer saber, liguei o foda-se, falei um monte de coisa, fiz o que não devia, fiz isso, aquilo, e não é isso que ele está falando. Ele fala assim, ó, a sutil arte de ligar o foda-se é, eu vou pensar na minha vida, vou fazer uma reflexão aqui do que tem, do que eu me dedico, e eu vou me preocupar com o que realmente importa, e o que não importa eu vou deixar de lado, né? Isso me lembra, como eu falei no começo, tem até umas reflexões musicais, tem um guitarrista chamado Steve Vai, que é um shredder, né? Um baita guitarrista, e numa entrevista pergunta assim, se ele toca outros instrumentos, fala um pouco como é que ele lida com as dificuldades no instrumento, e fala, olha, eu não toco outros instrumentos, até deve tocar, né? Mas ele fala assim, eu não me preocupo com o que eu sou ruim e preciso melhorar. Na verdade, eu pego aquilo que eu sou bom e aperfeiçoo. Achei interessante esse raciocínio. Então, por que eu vou ficar treinando uma coisa que não tenho o menor talento para aquilo? Eu vou ficar gastando tempo para cá. Agora eu consegui fazer isso como as outras pessoas fazem. Então, eu falo assim, ao invés de ficar fazendo isso, eu pego aquilo que eu vejo que eu tenho mais facilidade, aquilo que eu sou o melhor, e eu fico aperfeiçoando isso. Uma ideia muito legal
E, claro, questionável, mas assim, ele sendo uma referência no instrumento, eu acho que talvez tenha ali sua verdade isso que ele disse. Bom, capítulo 2. A felicidade é um problema. E aí ele começa contando uma história de um príncipe que é privado de todas as dores, né? Desde que nasce, o pai constrói lá muros gigantescos para não ter que ver a pobreza, para não ter que sair dali, e tudo que ele quer ele tem, tudo que ele precisa é oferecido para ele, né? E claro, quando isso acontece, o livro coloca, para ele nada tinha valor. Então é interessante isso também, porque isso aparece na clínica claramente, né? Isso aparece na clínica infantil, isso é muito fácil de enxergar, porque essa problemática chega no momento inflamado, assim, de crianças que têm tudo o tempo todo, e crianças que têm tudo o tempo todo, elas não conseguem passar pela experiência da falta. Se não tem falta, não tem desejo. Para a psicanálise é isso, só existe desejo porque existe falta. E essa falta que faz as coisas terem valor. Ah, mas eu não concordo com a psicanálise. Então, ok, mas você deve concordar com a economia. E a economia trabalha com a ideia da lei da escassez, que as coisas têm valores porque elas são escassas. Quanto mais uma coisa está disponível e abundante, menos valor ela tem. Quando essa coisa está escassa, quando falta, é que essa coisa passa a ter valor. Então, essa estratégia aí capitalista de fazer as coisas faltarem, você então vai ter que pagar mais por isso, porque ela vai ser mais popular. Beleza. Então, nesse sentido, quando a pessoa tem essa experiência de ter tudo, ela não valoriza nada. Então, esse é o primeiro ponto. Só que ele traz a continuação da história e coloca aqui que o príncipe, então, um dia sai lá dos muros e ele vai, então, conhecer a pobreza, vai conhecer o outro lado, e depois de um certo tempo ele resolve viver de vez como na rua, vira um mendigo, né, um pedinte ali. Ele fica anos nesse lugar e a ideia que ele traz assim, em tese ele estaria fazendo o oposto do que o pai fez, né? Estaria ali, enquanto o pai queria a felicidade absoluta para ele, o filho vai lá fazer mostrar que eu vou viver sem dinheiro nenhum, todos os riscos, vendo a miséria o tempo todo, e ele acaba chegando praticamente no mesmo lugar que o pai, do lugar do absurdo de ter só uma coisa, a super riqueza sem sofrimento, ou só uma coisa, a miséria e muito sofrimento. E aí cai naquele coisa muito interessante, Freud fala disso, por exemplo, num texto chamado Introdução ao Narcisismo, de 1914, em que ele coloca lá que os filhos, né, nada mais são do que, não só isso, obviamente, mas são receptáculos dos narcisismos dos pais, e que os filhos eles recebem ali tanto as frustrações que os pais tiveram, o que eles gostariam de ter feito, não puderam fazer, isso é projetado nos filhos, assim como coisas que eles fizeram e querem colocar nos filhos. E uma coisa que você escuta muito, isso daí se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu escutasse isso, eu estaria milionário, que a pessoa diz assim, meus pais foram de tal forma, então eu vou fazer o oposto disso. E onde é que vai dar? Vai dar praticamente no mesmo lugar. Fazer o extremo oposto seria praticamente dar uma volta e se encontrar do outro lado, né? Aquela coisa assim, ao invés da pessoa seguir por um caminho novo, ela usa sempre como critério aquilo que os pais erraram, então estou sempre me balizando com o erro deles para não cometer isso comigo ou com os meus filhos, e fica esse ciclo de a cada geração quero compensar a futura, e fica essa coisa aí, essa bola de neve rolando. Bom, ele vai dizer a moral da história, que a insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana. Pois é. Seja com muito dinheiro, seja com pouco dinheiro, seja com sofrimento, seja sem sofrimento, sempre tem uma insatisfação aí, sempre tem uma inquietude aí, que é bem freudiano esse raciocínio, também bem Schopenhauer esse raciocínio. Então nós somos esses seres insatisfeitos, Nietzsche fala disso, né? Ele vai falar, por exemplo, lá no comecinho, que o ser humano por algum motivo foi um animal que foi para além do cio, e se tivesse como os outros animais dentro da lei do cio, seria muito mais fácil, porque ele só buscaria aquilo que é necessário e ficaria satisfeito. Mas fomos além disso, e por ir além disso encontramos o tédio de não conseguir encontrar elementos, objetos para nos satisfazer, sempre numa insatisfação. Pois é.
Aí ele traz uma história aqui, um subtítulo chamado As Desventuras do Panda da Desilusão. Sim, mas tudo bem, vai. Inventaria esse herói que diz duras verdades para as pessoas. Não sei, acho que Panda da Desilusão, sei lá, escolheu Panda, sei lá. Tem um filme, né, se não me engano, de Stephen King, é Tempestade do Século. O cara, a primeira parte do filme fica o tempo todo sentado, na segunda ele começa a apontar e dizer verdades, assim. Mas isso aí, queria dizer duras verdades para as pessoas, não sei se é um herói, ele pode fazer isso, mas que coisa que você quer dizer, enfim. Aí ele fala aqui, ó, triste, aí vamos para a parte que interessa, que essa parte do Panda, ok, acho que é a fantasia dele de poder dizer as verdades para as pessoas, para quais pessoas ele quer dizer quais verdades, mas vamos lá. Tristeza não é uma falha na evolução. Olha que legal. Quando excedemos limites, o sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repetir esse erro. Pesquisas mostram, não sei quais, que o cérebro não registra muita diferença entre dor física e psicológica. Aí ele diz assim, ó, a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro. É legal esse raciocínio que ele traz, que a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar, mas Freud discordaria, por exemplo, com mais além do princípio do prazer, em que nós buscamos a situação do sofrimento, a situação do erro. E aí, uma coisa que eu já falei em outros vídeos e falo aqui de novo, com toda certeza você, assim como eu, assim como todos nós, cometemos um erro, uma coisa desprazerosa, uma coisa que a gente sabe que não deveria fazer, mas de tempos em tempos caímos nisso, nessa repetição, que tem a ver com dor emocional, às vezes com dor física, mas sempre repetimos os mesmos erros. Então, a ideia é muito bonita, né, de que essa dor emocional nós evitamos reencontrar isso, mas para a psicanálise nós evitamos conscientemente, mas inconscientemente buscamos exatamente essa situação. Tem as explicações, por um lado, Freud explica pela questão da pulsão de morte, né, de voltar a um estado anterior da pulsão. Pegar outros autores, por exemplo, o Winnicott, ele vai dizer que essa repetição dessa dor, dessa experiência, seria uma tentativa de elaboração. Então, repetimos para talvez termos condições de elaborar tal situação. Bom, depois ele traz uma coisa bem interessante, gosto disso, que ele diz assim, felicidade é resolver problemas. Concordo. Quando nós não temos um problema para resolver, tudo fica muito mais complicado. Sempre nessa hora eu penso no filme Curtindo a Vida Doidado, que ele curte a vida doidada em um dia, porque foi aquele monte de responsabilidade aqui, um monte aqui, né, as problemáticas da vida, e ali, naquele dia, ele pôde fazer algo ali, na verdade ele não pôde, ele foge na situação, mas se ele tivesse todo o tempo do mundo, ele não faria. Se ele tivesse ali nenhum problema para resolver, ele não faria isso. Sabemos disso, por exemplo, quando nós prometemos que vamos fazer um monte de coisa nas férias, chega nas férias, nós ficamos ali quase em coma, sem saber o que fazer, que não tem problemas para resolver, às vezes tem, claro, mas quando não temos problemas nenhum, nossa vida fica um grande vazio, então precisamos de problemas. Pensando assim mais por Sartre, que vai dizer que a vida é ter projeto. O sentido da vida é ter projetos. E de fato, quando as pessoas começam a perder a ideia de projetos na vida, começa a ficar um vazio, cai muitas vezes num estado depressivo. É por isso que quando eu penso, por exemplo, em psicologia, psicanálise com pessoas idosas, eu não gosto muito daquela coisa de só ficar fazendo uma releitura do como foi a história. Bola para frente, vamos fazer projetos novos. Mas a pessoa está com 90 anos, projetos, para frente. Porque o projetar-se, fazer o projeto é uma coisa que nos impulsiona. Quando você perde isso, quando você perde os projetos, quando você perde os problemas para resolver, nós acabamos caindo num certo tédio gigantesco. Bom, aí ele diz aqui, para ser feliz é preciso ter algo para resolver. Então você precisa resolver alguma coisa, e aí, claro, tem as pessoas também que funcionam só pela obrigação, e tem uma diferenciação bacana para se pensar, ainda mais dentro da neurose obsessiva, de fazer as coisas por obrigação e fazer as coisas pelo desejar, Faço porque desejo ou faço porque sou obrigado. Enfim. E aí ele vem com um termo lá, para lembrar do título, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, 2 merdas, que são a negação, são pessoas que negam que os problemas emocionais existem, ok, bacana, que é aquela ideia da cisão que eu falei lá atrás, no começo do vídeo, e vitimização, nada podem fazer para resolver seus problemas.
Aí eu coloquei assim, aqui eu acho perigoso a questão da autoajuda. Por quê? Eu acho bacana o que ele fala, né, baseado na vida dele, é isso aí. Só quando você vai estudar psicologia, vai estudar essas áreas, você vai perceber, você vai constatar por estudos e uma série de coisas que nem todo mundo tem a mesma configuração psíquica, né? Nem todo mundo tem a mesma estruturação, suporta as mesmas coisas. Então, quando uma pessoa às vezes está em negação, não significa que você vai pegar ela e esfregar na cara dela o outro lado. Quando você pega autores como Melanie Klein, Margaret Malley, sei lá, outros de relações objetais, eles trazem a ideia de uma cisão inicial, de uma impossibilidade de perceber situações totais, objetos totais. O que significa isso? Perceber coisas boas e ruins do mesmo objeto, na mesma situação. E que isso não é questão de boa vontade ou má vontade, é uma condição, é uma possibilidade egóica em determinado momento. Então, o bebê kleiniano, por exemplo, ele é pensado com essa incapacidade de lidar com objetos totais, porque ele é ainda muito rudimentar e com o tempo ele consegue desenvolver a capacidade de lidar com objetos totais quando passa para a posição depressiva. Beleza. Assim como a questão da vitimização, se você pega lá, por exemplo, DSM, você tem lá os grupos de transtornos da personalidade, o grupo B, que são pessoas dramáticas manipuladoras e que se vitimizam. Mas elas fazem isso, se a gente for pensar em alguns grupos, fazem com uma certa intenção. Outras entram numa vitimização, mas por ter uma fantasia sobre si dessa maneira. E a fantasia é inconsciente. Não é uma coisa que está clara para a pessoa. Então não basta simplesmente dizer, você precisa parar de negar as coisas, você precisa parar de se vitimizar. Para algumas pessoas funciona porque elas têm condições de chegar nisso. Para outras pessoas elas não têm condições de chegar a isso. É como se fossem, então, graus de maturidade egóica diferentes que possibilitam umas coisas ou outras coisas. É mais um sentido assim, não basta dizer assim, vai lá e faz. Tem pessoas que não têm condições disso. Como é que passa a ter condições? Aí que entra a importância da psicoterapia. A psicoterapia, as várias psicoterapias, seja a psicanálise, seja a teoria cognitivo-comportamental, seja a Gestalt, seja o behaviorismo, sei lá qual delas, todas têm lá a sua funcionalidade, enfim. Bom, depois diz assim, para finalizar o capítulo 2, escolha suas batalhas. Pergunta interessante. Ele diz assim, ó, qual a dor que você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? Pelo que você toparia morrer? É uma coisa bem hegeliana aqui, né? Do tipo, só vive aquele que enfrentou a morte, que topou enfrentar a morte, né? E penso também em jogos mortais, digo só, se a pessoa está disposta, né, que dor você topa passar para que você possa viver. Tipo, você acordou, tem lá uma armadilha de urso no seu pescoço. Eu sempre falo desse exemplo que é muito forte. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falei, nossa, aqui, a pessoa que escreveu, né, sérios problemas, né, ou pelo menos uma criatividade bem sádica. A pessoa está lá com uma armadilha de pegar o urso, assim, que vai fechar na cabeça dela. Bom, a armadilha está aí, eu não vou te matar, porque você tem a chance de sair daí. É só você pegar a chave e desmontar aqui a armadilha. Beleza. E onde está a chave? A chave está atrás do seu olho. É só você tirar seu olho, pegar a chave e abrir. Então, assim, isso me lembrou qual dor você quer na vida, pelo que você está disposto a lutar. Saindo desse extremo, ele diz assim, é impossível ganhar sem jogar, página 46. E aí eu acho uma coisa muito legal para uma reflexão psicanalítica, que as pessoas às vezes não querem entrar no jogo, não querem entrar no risco de perder alguma coisa, mas quando você vive, você perde, é inevitável. É o que o Lacan diz no A Bolsa ou a Vida. A bolsa ou a vida é uma situação hipotética de num assalto, o bandido chega e fala assim, ou você me dá a bolsa ou eu te mato. E aí você diz assim, ou você pode entregar a sua bolsa, você perde uma parte do seu valor, dos seus valores, do seu dinheiro, mas fica vivo. Ou você diz assim, não, pode me matar, bom, o cara vai lá, te mata, e além de te matar, pega a bolsa e sai com essa bolsa. Então, você perde tudo. Pensando nisso, tem pessoas que não querem perder nada. Quem não quer perder nada, morre. E morre como? Não vivendo. Não está disposto assim, eu não quero amar porque isso pode me machucar, eu não quero fazer isso porque eu posso perder tal coisa, eu não quero tal coisa porque eu posso não sei o quê. Ou aquela coisa bem neurótica nossa de só quero agir quando eu tiver certeza. Como é que você vai ter certeza se é uma situação futura que você vai precisar ter ação até lá? Então, na verdade, não é ter a certeza, mas é quando chegar lá, fazer as coisas darem certo, amarrar as coisas.
Lembro de uma pergunta que foi feita para mim no final de um curso. Uma pessoa disse assim, ó, eu queria fazer curso tal, você acha que vai dar certo? Eu disse, olha, não sei se vai dar certo, faça dar certo, né? Dê um jeito. Então, não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para você fazer a amarração depois lá para dar certo. Claro que não vai ser simples assim, né? E aí ele traz uma coisa que eu achei interessante, que ele diz aqui, ó, na página 47, e essa eu até grifei, porque ele fala aqui de ser músico, ser guitarrista, olha só, acho que eu já vi um cara assim na minha vida, viu? Em que ele fala que durante boa parte da minha adolescência, eu tinha a fantasia de ser músico, um astro do rock. Sempre que eu vi um solo de guitarra, sensacional, fechava os olhos, me imaginava no palco, tocando, sobre a grita da multidão. Ele fala, eu tinha esse sonho. Ele assim, eu me perdia nessa fantasia por horas a fios, mas para mim a questão nunca foi se eu tocaria para multidões histéricas, e sim quando. Eu tinha tudo planejado. Só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessário para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro, aí depois ele fala um monte de coisa, aí ele fala, apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade. E foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por quê. Eu não queria aquilo de verdade. Pois é. Quantos sonhos nós temos? E se por acaso não rolou, é porque talvez você não queria aquilo de verdade, você foi se engajar em outras coisas. Então, nessa parte aí, lembrou muito um amigo meu, que ama guitarra, que adora tocar, e que já desde criança tem foto com guitarra, e que foi para um outro caminho. Não, faz de conta, assim, por psicanálise. E aí, meu, você não queria ser guitarrista, de rock, não sei o quê? Então, se quisesse, teria dedicado a isso, não se dedicado a outras coisas. Bacana esse ponto. Vou falar para esse meu amigo sobre isso. Depois, ele vai dizer que você não é especial, capítulo 3. E acho bacana também. É uma ideia bem que a psicanálise te mostra, assim, que você não é especial do jeito que você imagina. Aí traz o caso do Jimmy, um amigo dele, pura positividade, meio que em mania, e vai trazer a cultura do bom trabalho, a cultura do, ó, legal isso que você está fazendo. Recentemente eu fui procurar uma escola de música que é bem assim, né, que eles têm essa filosofia, né, porque tem o pé no behaviorismo, então reforço positivo. Aí deu mandar mensagem, que bom que você entrou em contato, que bacana, é muito bom você receber isso. Aí cada coisa que eu falava, eu recebi um elogio. Eu falei, nossa, eu quero tanto estudar nessa escola, eu nem sei por que ainda. Eu falei, nossa, também, o tanto de elogio que a pessoa vai fazendo, você quer estar ali. Enfim. E ao mesmo tempo, eu penso no filme Whiplash. Se você não assistiu Whiplash, é um filme muito legal de se assistir, sobre um baterista e o maestro lá da jazz band, bem carrasco, em que ele fala assim que a pior coisa que você pode fazer para alguém é dizer que ela fez um bom trabalho, porque a pessoa acaba se acomodando nisso, né? Claro que aí tem um exagero nesse filme, até posso fazer uma hora uma crítica sobre esse filme que é muito interessante, mas acho que nem aquela coisa do extremo de estar sempre uma porcaria, porque no filme é assim, mas também, outro lado, um bom trabalho para aquilo que não foi um bom trabalho acaba sendo uma coisa muito perigosa. E ele fala que por conta disso nós chegamos num nível de arrogância, numa bolha narcísica em que as pessoas, né, os nossos familiares, os nossos mais próximos, nos aplaudem por qualquer besteira que nós fazemos. Então, isso é uma coisa bem interessante que acaba criando essa fragilidade, né? Essa fragilidade narcísica nossa, mas em casa sempre adoraram o que eu fazia, por que você não adora? Eu lembro na época que eu dava aula de música, que eu achava curioso, assim, porque eu dava aula para muito pré-adolescente, que vinham de famílias que aplaudiam tudo, assim, né? Porque muitas vezes porque os pais estavam tão ocupados e acabavam aplaudindo tudo por uma certa culpa, então a pessoa fazia qualquer coisa, eles achavam o máximo. E eu era bem crítico, assim, né? Eu falei, não, tá uma porcaria isso aí, tá um lixo, né? Falando um tom de brincadeira, e eles adoravam isso, né? Porque acho que trazia alguma coisa bem real, assim, porque eles sabiam, muitas vezes, eles, né? Que eram vários fazendo isso, sabia como tava legal aquilo, mas as pessoas aplaudiam e fica num senso de realidade. Mas que raios, assim, eu tô fazendo uma porcaria, ainda assim, muito bom. Sabe aquele negócio que a pessoa tá assim, ó, sei lá, pega aqui Aí a criança, o filho faz um negócio, olha o que eu fiz, nossa, que legal, hein? Aí faz uma outra coisa, o oposto, nossa, muito legal, né? Aí faz sei lá, tudo errado e olha assim, legal, nossa, que incrível, e nem prestou atenção. Você acha que a criança não saca isso? Você acha que ela não tá percebendo que você tá assim, pouco se ferrando porque ela tá fazendo, só tá falando legal só para sair da situação? Então,
achei legal isso aqui. Aí ele traz, né, que os jovens de hoje são mais egoístas, tem falta de resiliência emocional, mas aí acho que também cai naquela coisa das queixas de gerações, né? Tipo, as gerações de hoje não sabem o que é brincar na rua. As gerações de hoje ficam no tablet, ficam vendo YouTube. Aí, mano, a geração passada, provavelmente a galera do rádio, a geração de hoje só quer saber de televisão. E antes disso, a geração pessoal só quer saber de, sei lá, de não fazer esforço, não quer ficar carregando, trabalhando no campo o tempo todo. Então sempre tem uma geração que chega a queixa com a anterior, a minha que realmente era legal, ali que eram os brinquedos de verdade, ali que eram as bandas de verdade, aquela coisa chata de roqueiro que envelhece mal, que você tem eu sou do rock, sou roqueiro, né, e também envelheço mal, e fica naquela coisa, bom era Metallica, Black Sabbath, Deep Purple, e tudo que vem depois é uma porcaria. E claro, quando eu tava ali escutando Metallica, vinham lá os mais velhos, né, mas Metallica não é nada, você tem que ouvir Uriah Heep, você tem que ouvir não sei o quê. Sempre isso, né? Sempre querendo essa coisa, na minha época era melhor, tem a ver com uma nostalgia, que ele coloca dessa geração de hoje, mas também ele está incluído nessa, e eu também, todos nós. E aí diz aqui, ele vai dizer a tirania do excepcionalismo, vai dizer que a maioria das coisas que nós fazemos são medíocres, também acho, a gente é medíocre na maioria das coisas, medíocre é na média ali, né? E é um alívio ser medíocre, que bom poder fazer tudo mais ou menos. Eu até vi uma postagem outro dia, que o cara postou assim, um pequeno diálogo, como é que você consegue fazer tantas coisas assim? Aí diz assim, é que eu faço tudo mal feito, me siga para mais dicas. Então é isso, às vezes fazer coisa mal feita na média é o que nós fazemos. Alguns de nós fazem coisas espetaculares em uma área da vida, talvez o Rodrigo Hilbert, que é bom em tudo, né, sei lá. Então, que é a piada que sempre fala, parem o Rodrigo Hilbert, porque ele é bom em tudo que faz. Então, por enquanto ele não pegou uma guitarra para tocar, e nem falou de psicanálise. Então, dá para, por enquanto, me sentir um pouco melhor do que ele. Mas eu sei que se ele pegar, provavelmente ele supera Freud, Lacan, Hendrix. Então, vamos segurar ele ocupado em fazer lá suas receitas e não mexer nessa área. Bom, aí ele diz assim, mas se eu não vou ser especial nem extraordinário, qual é a graça? Lembra nessa hora da frase do Freud, que nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons assim. O nosso mal é querer ser bom demais. Se a gente se desencanasse, fizesse como o Fernando Pessoa fala, que bom ter diversos livros para ler e não fazê-lo. Que bom, não vou fazer, não vou ler nada. Né? A gente teria muito mais sucesso não se preocupasse tanto com isso. E diz depois aqui sobre a questão de ser normal, virou um novo padrão de fracasso, pessoas normais são fracassadas, e aí cria aí as estrelas de Instagram, de YouTube, olha só, as estrelas de YouTube que tem lá 10 mil seguidores, o Agostinho, o Pedro Cardoso, ele fala assim, o Instagram cria a ilusão de que você tem alguma relevância com as suas postagens. Pois é, eu tenho lá alguns mil seguidores, posto um negócio, temos like, na minha fantasia assim, nossa. E acontece com isso, né? A gente acaba tendo essa tendência de achar que o que nós fazemos é muito maior do que realmente é, porque ser uma pessoa normal seria um fracasso nos dias de hoje. Bom, ele diz aqui uma coisa curiosa, o caminho para a saúde emocional, como para a física, é legumes e verduras, ou seja, aceitar as verdades sem graças e banais. Como suas ações em geral não importam tanto assim, a maior parte da sua vida é tediosa e irrelevante, mas tudo bem. O prato de legumes vai ter gosto bem ruim no começo, mas você não vai querer comer, mas depois você se acostuma. Está dizendo assim que a vida é um grande prato de legumes que você vai comendo, de vez em quando chega ali uma coisinha mais gostosa, se você é carnívoro ali, sei lá, um bife X, né? Vai chegar uma sobremesa depois tal, mas na maior parte do tempo a nossa vida é meio que irrelevante, tediosa, mas tudo bem. Mas a vida vai acontecer uma certa linearidade e de vez em quando dá umas osciladas assim, né? É claro que nós, neuróticos, criamos fantasias para deixar a vida mais interessante. Então ali, vou levantar todo dia, vou enfrentar esse mundo, não sei o quê, e essa tarefa de andar até o metrô, e aquele pessoal do meu trabalho que fica ali duvidando da minha capacidade, eu vou esfregar na cara deles que eu consigo bater a meta, e eu consigo mostrar para os meus amigos que eu consigo enfiar 2 coxinhas na boca inteira. Então a gente vai criando estratégias aí, fantasiosas, para ser um pouco
dessa ideia, dessa constatação de que a nossa vida é bem mais tediosa do que nós fantasiamos. Mas tudo bem. Assim, quando escrever um livro que falar, legal, foda-se, não tá nada, né? Tá bem ali o que todo mundo faz o tempo todo. Capítulo 4, o valor do sofrimento. E ele traz uma coisa interessante, né? A história de um soldado que mesmo depois do fim da guerra, achou que a guerra estava acontecendo. Ele ficou lá no meio da floresta, da selva, por muitos e muitos anos. Mandavam lá aviso, ó, a guerra acabou, ele não acreditava. Mandavam exércitos, a guerra acabou, ele não acreditava. Ele ficou, até que muitos e muitos anos depois ele teve que constatar que a guerra acabou. Ele foi para o Japão, virou uma celebridade, ele achou um grande tédio na vida dele porque ele perdeu a grande causa. Precisamos ter uma causa na vida para se dedicar. Ele põe, é comum que os seres humanos escolham dedicar grandes períodos da sua vida a causas aparentemente inúteis e destrutivas. É isso, né? Esse é o segredo da psicanálise, esse é o segredo que o Lacan fala muito no Seminário 7, a questão da sublimação, inclusive, é você achar aquela coisa inútil que é importante para você. A nossa tendência é querer que todo mundo queira as nossas coisas também, né? Eu faço um negócio e todo mundo acha legal o que eu estou fazendo. E no fim das contas, é você fazer uma coisa que é legal para você e aos olhos dos outros isso é inútil. Eu sempre falo isso. O que é importante para você é merda para o outro. E a questão neurótica muito passa por aí. Eu quero que o outro também ache legal. Não, é você que acha legal, então fique achando legal. As pessoas podem ver você achando legal tal coisa e achar legal também, mas não dá para obrigar o outro a querer as coisas que você quer, valorizar as coisas que você valoriza. Depois vem um momento bem freudiano, chamado cebola da autoconsciência. Então eu coloco aqui, a autoconsciência é uma cebola, cheia de camadas. Isso lembra muito o Freud no texto O Id e o Ego, de 1923. Ele coloca um pouco dessas camadas, o que são, ele coloca primeiro a camada mais simples, a compreensão das próprias emoções. E temos pontos cegos emocionais, aí você vai trabalhar isso na sua análise, e não em livros de autoajuda. E segunda camada, o porquê de certos sentimentos. Aí ele coloca aqui que muitos procuram psicólogos. Então, acho bacana que ele reconhece isso, ele fala muitas vezes de psicologia aqui, de psicólogos, acho bacana. E ele chega no terceiro nível, que são os valores pessoais. E essa questão dos valores pessoais é bem bacana, que vai meio que balizar o restante do livro sobre a questão dos valores. Ele traz uma dica aqui, esse é um ponto muito legal, que depois eu até vou fazer um vídeo talvez extra, só com esse trecho, que ele traz aqui duas situações curiosas sobre a história do Dave Mustaine, que é o guitarrista, vocalista e fundador do Megadeth, que foi do Metallica, um dos fundadores, e foi expulso. E ele traz uma coisa muito curiosa aqui, a questão de parâmetro de sucesso. Que ele coloca, o Dave Mustaine, se você pegar o Megadeth, é uma banda gigantesca. Só que, por mais que seja uma banda gigantesca, parece que ele nunca engoliu o fato de ter sido demitido do Metallica. Ele sempre fala isso, que ele montou o Megadeth para enfrentar o Metallica. E por mais que ele seja milionário, bem sucedido, um puta sucesso, e eu particularmente gosto mais de Megadeth do que de Metallica, ele ainda assim, ele utiliza, né, como o parâmetro de sucesso o Metallica, então está sempre uma coisa aquém disso. Ele traz também aqui a história do antigo baterista dos Beatles, que era o bonitão da banda, e que ele foi tirado da banda e colocaram o Ringo Starr no lugar, esquisitão, que particularmente não gosto muito da bateria, apesar de alguns falar que ele é gênio por fazer aquilo, mas não vou entrar nesses méritos. E que o cara, ele obviamente ficou chateado, mas depois ele fala, assim, relato que graças ao fato de ter saído dos Beatles, ele pôde conhecer a sua esposa, ter os seus filhos e ter a vida que ele tem hoje. Então é interessante isso, que parece que um foi sucesso, o outro não foi sucesso, mas a percepção de cada um é a oposta da coisa. Eu falei agora há pouco da questão dos valores, e aí chega na segunda parte do livro, que são sobre valores, em que ele põe assim: 5 valores, e aí encerra o livro. Primeiro, assumir responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. Segundo, incerteza, reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida. Depois, a disposição para encontrar os seus fracassos. Depois, a rejeição, que é a capacidade de ouvir não, e depois contemplação da própria mortalidade. Então, vem uma sequência, vou dar umas pinceladas aqui. Ele diz assim no capítulo 5, que tem a ver com assumir a responsabilidade por tudo. Ele começa assim: você está sempre fazendo escolhas, no capítulo 5, que a diferença entre um evento doloroso e um poderoso é a sensação que escolhemos passar por isso.
Então você pega um evento doloroso, né? Eu vou dar exemplos aqui. Você vai lá numa situação, você vai sair no dentista, você não tem escolha, você vai ter que fazer lá um tratamento que vai doer, sei lá, passa por uma cirurgia que vai doer, e você escolhe fazer uma tatuagem, por exemplo, né? Você escolheu isso. A experiência com a dor é diferente. Em uma delas você não tem escolha, e na outra você escolheu fazer. E põe aqui, ó, qual o seu valor que você escolhe? E acho bem interessante essa parte que ele coloca aqui, de um conhecido dele que não arranjava namorada porque ele se julgava baixinho demais. O valor que ele escolheu lhe tirava o poder. Essa ideia é legal. E como as pessoas fazem muito isso. Porque ele tinha várias qualidades, mas sempre o ponto que ele insistia, o valor que ele escolhia nas relações, era o fato de ser baixo demais. Ele pode ser engraçado, ele pode ser gentil, ele pode ser uma pessoa super agradável, pode ter N qualidades, mas o que ele colocava como o elemento relacional ali é justamente o seu valor mais baixo, e por isso ele escolhia a coisa que tirava o poder dele. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós escolhemos como cartão de visita a nossa maior fragilidade, e isso acaba tirando o nosso poder. Então é bacana a gente pensar por isso. E nesse capítulo ele traz muita ideia de ser responsável por suas conclusões sobre algo. Então eis aqui, né? Eu falei logo em cima, ele falou assim, né? Ó, assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Você é responsável. Isso é bem psicanalítico, né? Você não é culpado das coisas. Mesmo como você não é culpado por algo, você é o responsável por isso. Que é aquela ideia do Sartre, que não importa aquilo que fizeram de você, mas aquilo que você faz daquilo que fizeram de você. Ou seja, as coisas que acontecem na sua vida, seja por sua culpa ou culpa de outros, você é responsável. Você que vai ter que cuidar disso. Dizer assim, não, como foi você vai ter que dar um jeito, isso é um dos grandes problemas. Quando você fala assim, quer saber, tá bom, foi isso, foi erro do outro, eu vou dar um jeito aqui, eu me responsabilizo, eu vou fazer alguma coisa disso. Isso é uma estratégia, em termos de senso de valores, que te liberta, e eu concordo com ele nesse sentido. Então, por isso que ele fala aqui, exemplo de uma ex-namorada, que rompeu com ele fala assim, ela foi culpada por me fazer sentir um lixo, mas não foi responsável por isso. Quem ficou nesse lugar de se sentir um lixo, de ficar realimentando isso, foi ele e não ela. Uma ideia interessante. Bom, capítulo 6, uma coisa que também achei bem psicanalítica, você está errado em tudo, e eu também. Acho que tiver errado em tudo, você cai de novo naquela coisa de quando você caminha para o zero, você vai rumo ao infinito. Então, você está errado, acho que em quase tudo é melhor do que em tudo. E ele diz aqui, a certeza é inimiga do crescimento. Achei bem o imaginário lacaniano, a certeza do discurso do sujeito. E quando você caminha só na via da certeza, você acaba não crescendo. Você fica numa certeza imaginária, certeza narcísica que te impede de se movimentar. Eu coloco, que eu penso muito assim na clínica, que boa parte dos problemas que a pessoa tem, que aparece na clínica, é por ter certeza demais das coisas. Quando alguém fala assim, eu me conheço muito bem, eu acho isso péssimo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. A gente precisa se desconhecer um pouco, né? Se desconhecer cada vez mais. Não cair no total desconhecimento, mas não achar que é nenhum conhecimento absoluto e nenhum desconhecimento total. Você fica o tempo todo claudicando ali, pedalando, conhecendo, desconhecendo, conhecendo, desconhecendo. Putz, Saulo, mas aí dá uma insegurança, dá uma incerteza? Pois é, essa incerteza é inevitável e ela nos permite crescer. Depois ele coloca aqui que nós somos arquitetos de nossas crenças, carregando esse sentido, né? E ele traz na página 130, procure lá no livro depois, a diferença de crença e de acaso. E aí ele traz um experimento psicológico que é feito, que é por puro acaso que é montado, apertar os botões aleatoriamente, mas que a nossa tendência é de sempre criar crenças sobre algo. Então, ele fala lá no começo que tudo é um caos, tudo é uma bagunça, mas a nossa tendência é organizar. A tendência do nosso cérebro, se é que eu posso pensar assim, a nossa tendência humana é de criar sentido para as coisas. Não é? Você pega lá, o Liberato achou uma santa, eu acho que às vezes, não lembro o que era, mas era uma madeira assim que tinha um rosto, aí acha uma santa ali, acha uma palavra ali. Quando você quer, né, para entendedores paranoicos, um pingo é letra. Então, a pessoa assim, sei lá, não sei se eu faço essa viagem ou não, tô meio na dúvida. Aí quando sai, vê uma pessoa caindo da bicicleta e fala assim, isso foi um sinal. Caiu da bicicleta, talvez para mostrar que eu não devo continuar com uma viagem. Aí a nossa tendência humana de querer dar sentido para tudo
Tem a galera que vai por um grande extremo, entra nos delírios, que tudo tem sentido. Também tem um niilista lá, que é outro extremo oposto, que nada tem sentido, nada significa nada, não sei o quê. E tem a galera ali, nós aqui, que faz aquela coisa meia mussarela, meia calabresa, hora tem sentido, hora não tem, hora tem sentido, hora não tem, e por aí vai. E confundimos o que ouvimos, aí traz um outro momento bem psicanalítico, né? Essa questão das nossas crenças, a nossa tendência a distorcer o que escutamos, o que nós estamos vendo, né? Então, tem até uma passagem do Freud falando sobre lembranças encobridoras, fantasias de infâncias que criamos, né? Que o Freud diz assim, a nossa infância não aconteceu como ela realmente aconteceu, mas sim como nós gostaríamos que ela tivesse acontecido, né? Inclusive traz uma parte bem delicada, na página 134, sobre falsos relatos de abusos sexuais. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, eu fiz um vídeo sobre isso, uma live falando sobre abuso e fantasia de abuso, mas a leitura que ele faz está dentro do contexto da nossa tendência a criar essas crenças. E o perigo que se tem de muitas vezes o psicólogo fazer inferências de lembrança e a pessoa assumir essa lembrança como sendo verdadeira, essa nossa tendência a querer organizar as nossas incertezas. Então, esse é o perigo, a incerteza possibilita crescer. Pensando nisso, né, ele é bem lacaniano nesse ponto aqui. A ideia do analista que possibilita que a incerteza seja o elemento. Agora, se vem aquele psicólogo ou psicanalista que diz, você é isso, você fez tal coisa, você viveu isso, né, o psicólogo, o psicanalista que explica para o outro, está fazendo o quê? Trazendo uma certeza, e a certeza deixa a pessoa parada, estagnada. Então aqui, bacana, ele foi bem lacaniano, gostei disso. Depois, capítulo 7. Aí no capítulo 7, ele começa a falar um pouco da história dele, assim, né? Que é uma história... Vamos ver. Entrei no mundo como fracassado. Aí ele diz assim, sou de família rica, dinheiro nunca foi problema. Mas ele está dizendo aqui que sou de família rica, dinheiro nunca foi problema, mas ele vai trazer um certo cenário aqui que eu acho que tem suas consequências do ponto de partida, né? Porque ele fala, por exemplo, ó, sou de família rica, muito rica, dinheiro nunca foi problema. Quando eu era jovem, eu desmontava as coisas, desmontava a rádio, desmontava a televisão, via como é que montava, não sei o quê. Ele fala dessa experiência dele e isso daí, quando você pega alguns autores, Firenze, Bowlby, Winnicott, que estão falando assim de condições para ser inicial, é muito diferente de uma criança que teve condições para ser e crianças que não têm essa condição. Então, uma criança que pode brincar, se perder no brincar, curtir a brincadeira, ter tempo para a infância, ter tempo para a adolescência, ela, em disparado, tem muito mais chances criativas de experimentações do que aquela criança que não teve isso, negligenciada, ou que trabalha desde muito cedo, ou que vive em condições inóspitas. Então, dizer de uma meritocracia é uma grande besteira nesse sentido, né? É muito diferente quem teve uma experiência de cuidado, quem não teve uma experiência de cuidado. Tem experimentos feitos, curiosos, tipo, com dados assim de crianças que puderam crescer com suas mães, mesmo essas mães estando presas, elas iam para o contato, para a amamentação, e crianças que foram abandonadas, né, em abrigos, em orfanatos que tinham grandes cuidadores ali, impecáveis, e a diferença na configuração, na constituição dessas pessoas no futuro, eles acompanharam ao longo dos anos, a importância do vínculo afetivo, do cuidado afetivo, né, dessas coisas aí que são invisíveis ao olho nu, mas são sutilezas da experiência, do encontro humano. Então, tem algumas coisas aí, por que eu estou falando isso? Eu não estou falando porque eu acho que ele não mereça a história dele aqui, bacana, cara, ele vai enfrentar umas coisas aqui, né? Mas eu acho perigoso essas histórias em livros de autoajuda, porque pega uma pessoa que às vezes não teve certas condições, e ao ler que um cara conseguiu, foda-se pra tudo, e chegou a 1 milhão de livros vendidos, seria uma trajetória, uma estrada comum para ambos. Não é, né? Não dá para querer dizer que passam pelo mesmo caminho. Tudo bem que é assim, mas e fulano de tal, que mesmo com uma vida miserável conseguiu. Então tá bom. Então pegue proporcionalmente quantos conseguiram de um lado e quantos conseguiram do outro. Pegar um caso ou outro é uma coisa, e pegar estatisticamente a coisa vai ser diferente. Então ele fala assim, ó, um dia eu liguei o foda-se e criei um blog para falar sobre as doideiras da vida amorosa.
momento Paulo Oliveira, que pinta o dedinho de preto para dizer assim, basta disso. Ou nós também ali, que escrevemos uma nota de repúdio sobre tal coisa, eu vou lá e faço uma postagem, olha só isso daqui. Cara, o que está mudando? Ah, vai mudar o pensamento de uma pessoa um pouco. Talvez seja importante, talvez não. Mas assim, o jeito do liguei o foda-se, criei um blog para falar das doideiras, eu acho que ele decidiu dar uma mudada, mas assim, é um foda-sezinho, né? Bom, depois chega o princípio do faça alguma coisa, concordo com ele completamente nisso. As pessoas, ele pega aqui sobre um professor de matemática que dizia, se você está empacado no problema, não fique parado pensando, comece a resolver. Sempre falo isso, né? É aquilo do caminho e o caminho se abrirá. Aquilo que eu falei no começo do vídeo, pessoas que esperam ter certeza do sucesso para andar. Então, vai fazendo, aí depois você vê o que deu. Ah, eu quero escrever um livro. Começa a escrever uma frase por dia, uma linha por dia, uma palavra por dia. Ah, eu quero começar a correr, mas eu não aguento. Corre 100 metros, mas 100 metros é pouco. Mas corre 100, depois corre 200. Ah, mas é muito pouco. Vai ficar naquele lugar, mas é muito pouco e o outro é muito. Então eu não vou fazer nada. Esse é o problema, né? Se você realmente quer alguma coisa, você tem que fazer um pouquinho todo dia. Isso é óbvio, mas as pessoas não fazem, né? Ah, eu queria conseguir fazer tantas flexões. Faz uma por dia, mas não consigo. Faz flexão ajoelhada, ah, mas é muito pouco. Aí você cai nessa coisa. Quer fazer alguma coisa? Começa, depois você vai aumentando gradualmente. Acabando aqui o livro, capítulo 8, que ele está no momento das doideiras do blog para falar da vida amorosa, e diz aqui a importância de dizer não. Ele fala um pouco dos russos, como uma época ele foi para a Rússia, e viu lá que eles falam na lata as coisas, talvez aquele personagem dele, né, do Panda das Verdades, e ele fala um pouco, um aspecto interessante, ele fala assim, a rejeição nos faz bem, somos definidos pelo que escolhemos rejeitar, falando na página 182. Eu achei bem legal que é meio ontologia negativa, né? O nosso ser se define a partir daquilo que nós não somos. Aquilo que eu digo que não sou eu, aquilo que não, né? Isso não sou eu. O não eu diz o que é o eu. Interessante isso, às vezes o Lacan é pensado por uma via de ontologia negativa, outros discordam disso, né? Então, o sujeito lá que fala uma porção de coisas, sem se dar conta de que fala, ele vai para análise, escutar o que tem a dizer, vou para análise, escutar o que eu tenho a dizer, e rejeitar uma série de coisas do que eu digo, e aquilo que eu rejeito define aquilo que sou, né? Define que é o sujeito que está falando aqui. Aí no final desse capítulo ele fala um pouco sobre a questão de amor. Aí, eu acho que aí o livro perdeu um pouco a mão, né, do foda-se, porque ele já está falando aqui sobre porque as pessoas traem, as pessoas têm que ter confiança, um casal tem que ter confiança um no outro. Acho que saiu do ligar o foda-se, virou quase como virei um menino bom agora, faço essas coisas corretas. E ele traz uma leitura sobre traição que eu acho muito pobre, assim, né? Ele explica que as pessoas traem por tal questão. E você vê que na prática, né, na clínica eu escuto isso, no senso comum eu escuto isso e faço essas leituras, tem N motivos. Às vezes aquele papo assim, as pessoas traem porque a outra não está completando, ou porque não ama aquela pessoa, porque isso, porque aquilo. Isso é uma visão muito romântica e muito preguiçosa de pensar. Existem pessoas que só conseguem trair quando estão bem numa relação. Por que isso? Aí tem a ver com as fantasias inconscientes, que é trabalho do psicanalista escutar, levar o sujeito a se escutar sobre isso e essa fantasia poder ser atravessada ou não. E aí capítulo 9, e aí você morre. Ele traz a ideia toda, né, que ele viu um amigo dele lá, muito próximo, o amigo morreu porque foi tentar fazer um salto ali no mar. E, de fato, quando ele viu ali a morte de perto, que ele precisou acordar, o foda-se apareceu, né? E traz uma frase muito legal: o medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Página 216, aqui, ó. Que é o cara que escreveu o Tom Sawyer, né? Que me lembra muito uma frase do Winnicott, que é: espero chegar vivo à minha morte, né? Que a morte também seja uma experiência integrativa. Só tem medo da morte aquele que não pôde viver. Aquele que pôde viver não tem medo da morte, porque inclui ela como mais uma das etapas, a última grande etapa. Então é isso. Essas foram as minhas considerações sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Um livro bacana, viu? Começou bem ali.
Acho que você perde um pouco lá para os 2 últimos capítulos, mas é uma leitura divertida. Então é isso, bons estudos, até a próxima e não se esqueçam de tentar descobrir qual é a música, porque eu não vou usar a vinheta barulhenta que vocês tanto reclamam. Até o nosso próximo vídeo.